Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos falar de dois assuntos bastante importantes, que são o glaucoma e também vamos falar sobre o ceratocone. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o Dr. André Agnoletto, que é médico oftalmologista, atende aqui na nossa cidade, no Centro Hospitalar Santa Mônica. Bem-vindo, doutor. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Doutor, um assunto assim que a gente às vezes não dá tanta importância, ele é muito importante a gente conhecer e saber como é, que é o glaucoma. O senhor pode explicar o que é o glaucoma? Certo. Então, pessoal, boa noite. O glaucoma, ele é uma doença que a gente costuma chamar ela no meio oftalmológico, que ela é insidiosa, né, a maneira correta de falar, ou traiçoeira, na palavreado mais vulgar. O que seria isso? Ela é uma doença que não causa um sintoma, um desconforto, ou alguma coisa que o paciente sinta, né, que vai levar ele para o consultório. Tá? Simplesmente ele pode ter o glaucoma, não saber, não ter ideia de que está instalado o glaucoma no olho do paciente, e ele, por algum motivo, nunca foi uma consulta, ou quando vai à consulta, talvez não vá ao profissional, né, médico adequado, né, acaba fazendo somente uma avaliação do óculos, que não seria o correto, né? Seria fazer a consulta médica mesmo, né? E passa despercebido. Então, isso acaba repercutindo gravemente na saúde ocular, tá? Principalmente depois dos 50 anos de idade, que é a faixa etária que é mais afetada a partir dos 50 anos, né? Essa doença, o glaucoma, ela não é uma doença de jovens. Pode acometer jovens? Pode. Eventualmente, glaucoma juvenil, né? Ou congênito, né? Ou um trauma mesmo ocular, como uma batida no olho, acidente de carro, enfim, qualquer tipo de trauma, né, na região da face pode causar eventualmente um glaucoma, tá? Mas o glaucoma, sabidamente, o que é mais conhecido é esse glaucoma que é da idade, né, que acaba acometendo as pessoas após os 50 anos, tá? Basicamente assim, a pessoa vai a uma consulta, né, que é o que costuma acontecer na maioria das vezes, né, ela vai a uma consulta médica para avaliar o óculos e aí se depara com geralmente uma avaliação que o médico acaba repercutindo, olha, tem uma alteração no seu olho que é necessário alguns exames para a gente dar um diagnóstico, né? E isso assusta até um pouquinho às vezes, porque o paciente espera ir na consulta para fazer o óculos, geralmente, né? Então acaba que a visão fica boa mesmo no exame, né? Mas o fundo do olho que é avaliado durante a consulta, ele demonstra uma alteração no nervo óptico, certo? Essa alteração a gente costuma chamar de escavação, tá? A escavação, o que é? É a aparência. Quando a gente olha o nervo do paciente, a gente detecta uma característica, né, que seria a quantidade de fibras, né, que ele tem, que leva a informação para o cérebro, e a quantidade que não tem fibras, tá? Isso seria uma proporção que a gente faz, tá? Doutor, e qual é o risco e como é que surge essa doença nas pessoas? Exato. Então, o risco que a gente teria, né? Principalmente a pressão intraocular aumentada, tá? Que é uma maneira que a gente costuma medir no consultório, né? De saber qual a pressão do olho. Não existe forma de medir isso em casa, por exemplo, ou no posto de saúde, né? Não tem que ser em consultório especializado, né? Então essa é uma das restrições que a gente tem justamente para definir quem vai ter ou não glaucoma, né? Se existisse uma maneira mais fácil, né, de aferir a pressão do olho, provavelmente a gente conseguiria detectar precocemente alguém com glaucoma, por exemplo. Mas muitas vezes a pressão também ela não é muito alterada, ela é uma pressão no nível normal e a pessoa apresenta uma fragilidade na parte de trás do olho, justamente no nervo óptico, que leva a essa perda das fibras, né, que seria o glaucoma, né? Outros fatores de risco, por exemplo, quem tem uma miopia alta, quem tem uma hipermetropia, né, que seria o grau positivo, né, ou o grau negativo da miopia, né, também tem uma predisposição e o principal fator é a idade, tá? Isso sim, que é o do principal glaucoma, que é o de ângulo aberto, né? Existe um meio de prevenir ou não tem como? Existe quando ele for constatados esses fatores de risco, né, do tipo a pressão um pouco mais elevada, né, a escavação do nervo óptico aumentada, então a gente consegue prevenir a partir desse ponto, né? Mas em casa, digamos, eu quero prevenir o glaucoma, eu vou usar um chá, por exemplo, né? Sim, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer... Não existe uma forma de prevenir sem a gente ter alguns fatores de risco instalados, que seriam
por exemplo, a pressão do olho, né, o nervo óptico com aspecto diferente, né, ou alguma alteração já no campo visual. E aí a prevenção seria usando colírios, né? A gente usando colírios que diminuem a pressão do olho, a gente consegue prevenir uma perda glaucomatosa, né? Que tem um risco elevado essa perda glaucomatosa porque ela é irreversível, né? Ao contrário de outras doenças oculares que quando a gente tem uma perda de visão por algum motivo, a gente pode corrigir com óculos, né? Pode corrigir com colírios ou com uma cirurgia, né? A visão ela retoma. Certo? A maioria delas. O problema do glaucoma é justamente esse, né? Ela é uma doença insidiosa, ela não tem sintomas, né? Ela passa despercebida do paciente e quando ela está instalada ela não tem volta. A gente não consegue retomar. Esse é o perigo do glaucoma comparado com as outras doenças oculares que a gente tem. Os olhos é uma coisa que a gente às vezes não dá tanta importância porque acha que não tem problema. E às vezes o problema está se instalando ali e a gente nem percebe por falta de fazer uma consulta, uma avaliação. Exato. Geralmente é isso, né? Exatamente. Então, justamente essas avaliações aí que a gente costuma dizer que são de 2 em 2 anos, né, para renovar o óculos aí após os 40 anos, que é onde a gente consegue diagnosticar ou prever algum aspecto aí que possa levar ao glaucoma ou alguma outra doença ocular prevenível, né, que seria justamente o objetivo das consultas, né? A palavra-chave seria que não tem volta, o que perde no glaucoma, e ela é prevenível se a gente faz as consultas. Então, por isso que é a importância dela no nosso meio. Tá, mas se a pessoa não tratar, a doença cada vez vai ficar mais grave e ela chega a um ponto de perder totalmente a visão, sim, comprometer? Exato. Ela é uma doença que ela é progressiva, né? Ela não volta, né? E se a gente não fizer o tratamento adequado, que depende do paciente, é um tratamento, dependendo é outro, né? Ele vai se instalar a ponto de levar uma cegueira, tá? Na nossa região, não é uma doença que acomete muitas pessoas, tá? Porque um dos fatores de risco, até que eu não comentei, Sandra, é a pele ser mais pigmentada, a pele de pessoas negras, né? Uhum. Então, aqui não é uma região que tem muitos negros, né? É um outro tipo de glaucoma que acomete os negros, não é o mesmo que acomete as pessoas de pele mais clara, mas mesmo assim a gente tem uma estatística de uns 3 a 5% da população que tem um glaucoma, tá? Então, se a gente for pegar uma população da região aqui de 200 mil habitantes, né? Sim. A gente já imagina a quantidade de pessoas com glaucoma, vai girar em torno de 3%, pelo menos uns 6 mil pessoas poderiam ter glaucoma, sabe? É um número assustador, né? Se a gente pensar dessa forma, né? E a gente fala muito, quando fala em outras doenças, também dos fatores genéticos. Nesse caso, influencia? Sim, o principal fator genético aí que a gente tem é ter algum caso na família, tá? São, na verdade, vários fatores genéticos, né? Mas entre eles o ter algum familiar do tipo a mãe, o pai ou algum irmão é muito forte para a gente ter é quase considerado um fator de risco para ter glaucoma, tá? Então, se ainda ele não tem uma característica de glaucoma no exame, a gente tem que continuar investigando, porque a chance dele ter no futuro, né, esse paciente que tem algum familiar com glaucoma, é muito grande. Então, é um familiar, é uma pessoa, um paciente que tem que ser visto muito de perto, bem acompanhado, para não evoluir para glaucoma. Então, a pessoa que tem uma predisposição genética, se fizer as avaliações, o cuidado de perto, pode viver tranquilamente sem ter ele alterado. Exato. Uma dessa a gente detecta num ponto aí que não vai ter lesão, não vai ter perda de visão, né? Uhum. E Sandra, a perda de visão do glaucoma, como a gente comentou, ela não tem um sintoma característico, tá? Por quê? Porque ela perde o campo, né? O glaucoma não perde a visão de uma hora para outra, assim. Ele acaba perdendo o campo de uma maneira bem gradual e lenta. Que a pessoa não percebe. Não percebe, exatamente. Então, vem perdendo um pouquinho desse canto aqui, depois do outro lado, e quando vê a pessoa só está com um funil na frente, né? Como se fosse um tubo, um binóculo, né? E aí, sim, de uma hora para outra pode perder esse binóculo, né? Que seria o caso já extremo, grave, né? Não é muito comum acontecer, mas pode acontecer isso aí, né? A gente, quando começa a ficar com a vista cansada, como as pessoas costumam dizer, começa a ter alguns desconfortos durante o dia. Certo. E no glaucoma, então, esses desconfortos, eles não vão aparecer? Não. Poucos sintomas a gente pode dizer que são característicos do glaucoma, tá? Eu vou dar um exemplo que talvez as pessoas lembrem,
que são geralmente pessoas famosas, tá? Vamos citar o Bonovox, por exemplo. Tá? Sim. Se você for ver, é o cantor, o vocalista do U2, né? Se a gente for ver, por exemplo, ele está sempre de óculos colorido, né? Você pode pensar, é colorido porque ele gosta de fazer moda, de sair bonito por aí, mas na verdade é por causa do sintoma. Ele tem glaucoma, tá? E o que acontece? A pessoa com glaucoma, ela tem uma sensibilidade aumentada ao excesso de luz, tá? Então, por exemplo, uma luz forte deixa o olho muito sensível, tá? Dessas pessoas. Imagina você é um cantor de rock, né, com aquele monte de holofotes, luzes, né, vindo direto no seu rosto, né, tendo glaucoma. Então é muito desconfortável para ele ir para um show, por exemplo, com aquele monte de luz piscando, sem ele ter um óculos que diminua essa sensibilidade à luz. E qualquer óculos colorido, você vai ver ele de vez em quando com óculos rosa, azul, verde, não importa a cor, mas é um filtro, que a gente costuma dizer, que são esses óculos coloridos. Eles ajudam um pouquinho o paciente que tem glaucoma com a sensibilidade ao excesso de luz. Tá? Então, a pessoa que se começar a perceber assim, que a luz começa a incomodar, pode ficar atento que algum probleminha ali no olho vai ter? Pode. Geralmente, algum problema com a sensibilidade tem algum problema no olho. Tá? Então, se a pessoa tem muita sensibilidade, alguma coisa está acontecendo. Pessoas de pele clara e olhos claros, geralmente têm uma sensibilidade um pouquinho maior, né, à luz. Mas não chega a ser uma coisa insuportável, é suportável, que é normal a gente ter uma sensibilidade à luz, mas não uma coisa que não consiga, né, conviver com a luz em excesso. Tá? Isso é uma coisa que é um sintoma e sim, demanda uma consulta para ver o que está acontecendo. Né? Doutora, hoje a oftalmologia está muito avançada, né? A gente pode ver que existem cirurgias e tratamentos aí para resolver quase todos os problemas e não importa a idade. As pessoas têm buscado essas cirurgias mais modernas, digamos assim, para resolver os problemas, ou ainda optam por usar o óculos, até mesmo pelo custo-benefício? Então, é uma demanda que está crescendo para a gente, né, na oftalmologia, seria parar de usar o óculos, por exemplo, né, ou diminuir a dependência do óculos, tá? Que é a principal, acho que seria isso, Sandra. Sim. A pessoa usa o óculos, principalmente agora com a máscara, né, embaça, é desconfortável. Não é, digamos, a melhor coisa do mundo usar óculos, tá? Não que não ajude, ele ajuda, ele é muito, muito útil para a gente enxerga melhor, mas eventualmente a gente prefere ficar sem óculos, né? É verdade. Então, tem muita gente procurando o nosso serviço por causa disso. Então, existem faixas etárias, né, que são cirurgias diferentes, procedimentos diferentes, né, que são feitos a laser, alguns, né, outros não são a laser, que são inclusive às vezes melhores do que os procedimentos a laser, são mais seguros e eles duram mais tempo, né. O procedimento a laser geralmente ele tem uma durabilidade menor, né, ele ajuda na visão durante um período, mas não resolve o problema completamente, né. É verdade. Então, por exemplo, a cirurgia que a gente tem que substitui a lente natural do olho, né, a cirurgia da catarata, ela não precisa ser a laser, entende? Ao contrário, até ela é mais segura se for feita de uma forma convencional. E ela pode ter o resultado para o resto da vida, ela resolve o problema que seria da presbiopia, esse da vista cansada. Então a pessoa conseguiria ter uma visão boa para longe, para o intermediário, que seria, por exemplo, o computador, e também para perto, para a leitura. Né? E resolveria o problema, voltaria a ter os olhos de 30 anos de idade, né, por aí. Sim, tá. E quando se fala em usar óculos, é usar óculos com avaliação médica, não é comprar o óculos no camelô. Certo. Algumas pessoas acabam fazendo isso e gerando um problema, às vezes, muito maior, sem solução depois. Acontece bastante. O paciente vem no consultório, traz, esse óculos, doutor, eu tenho. A gente já sabe o que está acontecendo, né? Mas, assim, é um ganho que uma pessoa pode ter, mas que não é um ganho seguro, entende? Você vai fazer um investimento pequeno, num óculos que não é o seu óculos, ele não é um óculos feito para você, e pode ter algum malefício, digamos assim, por estar usando um óculos desse. Qual que seria o malefício? Bem, você está deixando de diagnosticar uma doença, né? Pode estar deixando passar alguma coisa que depois é irreversível, né? Então, cabe deixar a dica, né, pessoal, quando for fazer um óculos, bem, tudo bem, quebrou, eventualmente ficar uma semana com um óculos que não é o ideal, faz sentido, mas mais que isso, acho que
é um investimento que não vale a pena. Tá? Já começa a gerar problema. Você vai gerar um problema para si mesmo. Tá? Muito bem, a gente está apresentando o programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já retorna. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho desse bem precioso que é a nossa visão, é o ato de enxergar e poder ver as coisas com a beleza que esse mundo nos apresenta. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui na TV Erechim o Dr. André Anholeto, que é médico oftalmologista, atende no Centro Hospitalar Santa Mônica aqui em Erechim. Doutor, uma doença pouco falada, mas muitíssimo importante a gente destacar, que é o ceratocone. Pouca gente sabe o que significa essa palavrinha diferente. Exato, é uma palavra feia, né? Se a gente for pensar nela, ceratocone. Tá? O que quer dizer ceratocone? Cerato vem da córnea, né? É uma forma grega de falar córnea é cerato. E o cone seria o formato de um cone mesmo, que a gente pode imaginar. Então, o nome da palavra, da doença, realmente ela diz o que está acontecendo no olho. O ceratocone é um formato da córnea mais pontudo. Tá? Isso acontece por quê? Tem alguns motivos. Tá? Geralmente é uma herança familiar, alguém na família pode ter o ceratocone, como os pais, né, alguns irmãos, enfim. Isso ser herdado, tá, de uma forma genética, mas tem um fator ambiental que é muito importante, que é o que a gente vem alertar hoje, tá, que é o principal. A gente não tem como prevenir que sejamos filhos dos nossos pais, então sim, essa parte da genética a gente não consegue prevenir. Mas o fator ambiental, que seria o esfregar ou coçar os olhos, a gente tem como prevenir, tem como orientar os pacientes, né? Isso é o principal fator que é controlável e pode vir a estagnar a doença ou inclusive não criar a doença no nosso olho. Tá? Como é que funciona então o ceratocone? A gente tem a córnea, ela é transparente, é a primeira camada do nosso olho, né? Ela é transparente. Essa córnea, ela tem uma espessura, né? Ela é fina, não é grossa. E nos pacientes com ceratocone, essa córnea ela é mais fina do que o habitual, digamos assim. E o fato de a gente coçar os olhos, esfregar por uma série de motivos. Eu tenho o hábito de coçar porque eu tenho coceira no olho. Bem, a gente tem que tratar essa coceira. Saber de onde vem, né? Saber de onde vem. Pode ser uma alergia, pode ser, enfim, uma série de alterações. Aí a gente trata isso para diminuir essa vontade, a sensação de coceira do olho e o paciente não ter a vontade de esfregar, que é o principal problema do ceratocone, né? Como a córnea ela é mais fina então do que o habitual, o paciente quando ele esfrega, ele gera um atrito, né, e um aumento da pressão dentro do olho, tá?
Esse atrito, aumento da pressão, a gente costuma fazer um paralelo com um balão, tá? Você imagina um balão, você pega um balão que está cheio de ar, você fica apertando ele, tá? Já todo mundo deve ter feito essa experiência. Em algum momento, de tanto você apertar ele, vai ter alguma região do balão que vai gerar uma protuberância, certo? Como se fosse um mamilo mesmo, né? Isso é parecido com o ceratocone. O olho da gente, se a gente for fazer essa analogia, trazer ele para como se fosse um balão e a gente ficar apertando, esfregando ele de maneira diária, assim, incessante, né? Toda hora fazer isso, e vai ter uma região dele que vai ficar com uma protuberância, que na maioria das vezes é a córnea. Então aí vem justamente o ceratocone. Se a gente faz esse esfregar, apertar do olho, ele começa a gerar uma região mais sensível, mais frágil no olho, que é a córnea, que é mais fina, né, como eu tinha falado, e isso aí gera um grau. Esse grau, às vezes, ele é um grau enorme, tipo 10, 11, 12 graus de miopia, algumas vezes, sabe? Astigmatismo elevado, que muitas vezes acaba por não sendo corrigido com óculos. Por quê? O óculos, ele corrige os tipos de graus simples, né, que seria a miopia, a hipermetropia, né, e o astigmatismo. Quando a gente tem um grau composto, que não é um grau regular, a gente não consegue corrigir ele com óculos. É necessário um outro meio dióptrico, que a gente costuma dizer, para fazer essa correção. Geralmente, o meio que a gente usa é uma lente de contato, tá? E existe várias possibilidades aí na lente de contato. A gelatinosa, a rígida, né, tórica, ou lentes esclerais. São outros tipos de lentes mais sofisticados, digamos assim, né? E o que a gente percebe? Que a maioria das pessoas que tem o hábito de coçar o olho, né, ou que tem o ceratocone, elas nem têm ideia de que tem o ceratocone, né? É verdade. Então acaba passando despercebido para muitos pacientes. E eles só vêm a tomar o conhecimento que tem algo parecido, ou um fator de risco para ter ceratocone, no momento que vem a consulta médica, né? A importância de vir à consulta médica ali pelos 15 anos de idade, né, pela idade da adolescência, que é onde começam geralmente o ceratocone, né? E a gente tem, eu digo até por mim, porque às vezes a gente se pega distraído coçando o olho. Isso é legal. E por mais leve que você faça esse movimento, vai estar agredindo o teu olho. Vai estar agredindo o olho. O olho, ele é muito sensível, né? Não é um órgão, digamos, que ele aguenta muito trauma, ele não suporta um trauma elevado, ele é um órgão sensível, realmente. Ele é uma extensão do sistema nervoso central, então seria a primeira porção do sistema nervoso central que realmente tem contato externo com o ambiente, o resto está tudo dentro do crânio, né? Então está bem protegido pela calota craniana, e o olho, digamos que é a parte mais externa que está justamente exposta, então por isso o cuidado. Tome cuidado como se fosse o seu cérebro, né? Seria mais ou menos assim, porque 80% do que entra dentro do nosso cérebro vem através da visão, né? É a informação visual, a maneira que processa, enfim, claro que isso tem muito mais importância do que a maneira desses 80% que entram dentro do nosso cérebro. Mas se você não tomar conta desses 80% que entram dentro, você também não vai conseguir processar muita coisa lá dentro, né? Então... Verdade. Doutor, tem cura? Depois que está com o ceratocone, ele tem como resolver esse problema? Como é que funciona isso? Exato. Então, ele também, da mesma forma como o glaucoma, ele não tem uma regressão, tá? Sim. Natural, pelo menos, tá? O que acontece? A gente tem alguns métodos de tratamento, tá? A gente pode fazer, por exemplo, o crosslink, que é um procedimento cirúrgico, tá? Que ele tende a estabilizar o grau. Como é que funciona o crosslink? É um laser, né, que é feito, demora uma meia hora o procedimento. E esse procedimento, ele, como se fosse um raio ultravioleta, né, ele acaba estabilizando a córnea de uma forma que ela fica mais rígida, né, não fica tão fina e tão mole. Na verdade, a espessura mantém a mesma, mas ela fica mais rígida. Então, se você continuar, por exemplo, coçando o olho, não vai ter aquela deformidade como estava acontecendo. É um procedimento que muitas vezes ele é obrigatório, né? Tem que ser feito, claro, o paciente decide junto com a gente, mas ele tem que ser feito para não ter uma evolução pior, né? Mas ele não é muito previsível, tá? Outras formas, então, como eu comentei, lente de contato, né? Anéis intraestromais que a gente coloca, são anéis transparentes que são colocados dentro da córnea, né? Para estabilizar o grau e tentar diminuir o grau, muitas vezes. E em últimos casos, que hoje em dia não é
o que a gente preconiza, mas já foi muito tempo a solução é o transplante de córnea, né? Que é o extremo do tratamento que, digamos assim, não deu certo, né? Ou foi feito na melhor parte das vezes e a gente não chegou a um êxito, né? Sim. Aí é o transplante de córnea. Por que ele não seria o ideal? Bem, porque ele é agressivo, né? Ele tem que trocar a córnea, vai pegar um órgão de outra pessoa, não é a sua córnea, é um órgão de outro paciente, para transplantar, para justamente devolver a visão, tá? É o extremo, não seria o que a gente gostaria de fazer, mas ainda é uma das opções. Por quê? Porque algumas vezes é incontrolável o ceratocone. E no caso de transplante de córnea, tem possibilidade de rejeição ou o corpo se adapta normalmente? Tem. O órgão, digamos, que é mais transplantado no mundo é a córnea. Por quê? É o mais transplantado no mundo. Ele foi um dos primeiros transplantes com êxito, realmente foi feito, é a córnea. Por quê? Porque ele não tem artéria, não tem veia, então a chance de rejeitar seria a lágrima, né? Uhum. E a lágrima tem anticorpos, tem tudo, mas é menor a chance, digamos, de ter uma rejeição quando comparado a um rim, a um fígado, né? Por exemplo, outro órgão que é mais vascularizado. Então, a gente tem êxito, mas ele pode ser rejeitado, digamos, a córnea, né? A córnea, geralmente, de doadores, são doadores mais velhos, né? Então, por exemplo, quem tem o ceratocone é uma pessoa jovem, 15, 20, 30 anos, geralmente. Sim. E quando vai pegar uma córnea, vai pegar uma córnea de alguém que faleceu, geralmente, né, com 50, 60 até 70 anos, que é o que a gente usa. Então, você já vai pensando que essa córnea, em algum momento, ela vai dar problema, porque ela já é uma córnea mais velha. Quando esse paciente que recebeu a córnea tiver 60, 70 anos, a córnea dele já vai ter uns 20 anos a mais que ele. Sim. Entende? Então, tudo isso tem que ser programado também para ver o que vai ser feito no futuro, né? A gente fala muito em implantação de lentes, aí, principalmente nas pessoas a partir de 60 anos. Existe algum risco e por que se implanta essas lentes? Quando a gente faz a cirurgia da catarata, geralmente é que é implantada a lente, Sim. né? Então, a cirurgia da catarata, como é que funciona? A gente tem uma lente natural no nosso olho que é o cristalino, tá? Como o próprio nome diz, ele é transparente, cristalino. Com a idade ou por alguma medicação, trauma, ele troca a cor, tá? E esse trocar a cor impede com que a luz chegue com qualidade na retina, né? E dessa forma ela pede uma substituição dessa lente, que é o cristalino. O que seria a substituição? A própria cirurgia da catarata. Durante a substituição a gente retira a catarata, certo? E implanta uma lente no lugar dela, tá? Essa lente, quais as vantagens que a gente tem com essa lente? Ela pode substituir o grau do óculos, por exemplo, tá? E aí entra aquelas cirurgias refrativas, né, que são modernas hoje, e para talvez corrigir o grau de longe, de perto, né, e não precisar usar óculos, né. Essa que é o ponto-chave. Voltando ao ceratocone, a gente tem algumas lentes que, inclusive, para pacientes com ceratocones, elas são ideais, tá? Teve uma lente que foi inventada aqui no Brasil, né, foi um doutor de Minas que inventou, a família dele são especialistas na área de ceratocone, cirurgia de catarata, e essa lente ela está tomando proporções mundiais hoje. É um padrão para boa parte dos cirurgiões de catarata no mundo todo, essa lente que chama Extra Focus, tá, que é uma lente especial para pacientes com ceratocone e que não tem outras opções terapêuticas, digamos assim, só sobrou a cirurgia da catarata, né? Não tem muita opção. Doutor, as cirurgias que a gente faz no olho para tirar o óculos, elas têm um prazo de validade, né? Dependendo do lado, tu faz uns 40 anos, lá pelos 50 e poucos, de repente tu tem que voltar a usar o óculos. E quando tu faz essa cirurgia lá pelos 60, 70 anos, e aí, também vai ter que usar óculos lá nos 80? Exato, então assim, quando é mais jovem, a gente corrige a córnea, né? A gente faz um laser na córnea e o que acontece dentro do olho continua acontecendo naturalmente, que é o envelhecimento, tá? Isso demanda uma correção do envelhecimento, talvez da catarata no futuro, né? Entre outras coisas que podem alterar. Quando a gente faz a correção da catarata, né, implanta a lente, o processo que vai ter de modificação ali já foi substituído. Você já tirou o cristalino, que é o que muda, né? A córnea muda, mas é menos, né? Uma proporção bem menor. Então, o que realmente está mudando com o tempo ali, que seria a alteração natural, que é o cristalino, ele vai acontecer, vai parar de acontecer, na verdade, porque você tirou o cristalino e colocou a lente.
Então ela é uma cirurgia mais estável do ponto de vista da troca ou necessidade de usar óculos, tá? Pode acontecer? Pode ter alterações no olho após mesmo essa idade, após a cirurgia da catarata, que demandem uma troca ou um óculos. Mas não é uma coisa tão comum. Se acontecer, são poucos pacientes. Agora, essa cirurgia que a gente faz dos 30, 40 anos, ou dos 20, ela realmente vai demandar alguma outra abordagem no futuro se a gente quiser ficar sem óculos. Não tem jeito. Entendi. Algumas pessoas, para a gente finalizar, fazem a cirurgia, precisam implantar dentro do olho essa lente. Essa lente é feita no consultório, esse procedimento é fácil, é rápido, é seguro? Certo. Eu sugiro que esse procedimento seja feito sempre em hospitais, tá? Por quê? Pela segurança do paciente. Segurança em primeiro lugar, né? Quando a gente fala em saúde, acho que essa é a palavra-chave, né? Então, você fazer um procedimento em consultório, acho que não é o ideal. É rápido, é seguro, né? A técnica que a gente tem, os aparelhos hoje são muito seguros, né? Mas eles demandam que sejam feitos dentro de um ambiente, né, seguro, como um hospital, por exemplo. Então, é rápido sim, demora a cirurgia entre 10 a 15 minutos, tá? Nossa, super rápido. É rápido, né? A melhora é rápida também. Alguns pacientes no primeiro dia ou segundo dia já estão vendo da mesma forma que estão vendo com 7 dias, então é bem rápida mesmo a recuperação. Mas é óbvio que depende de cada caso, né? De cada paciente, não é todo mundo igual, né? Mas a gente tem uma recuperação rápida, uma cirurgia segura, né? E uma cirurgia rápida, né? 10 minutos, se for comparar com algum outro órgão do corpo, é muito rápido, né? É bem rápido e os sintomas também são bem mais leves, né? Exatamente. Doutor, obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente conversar um pouquinho sobre os nossos olhos, né? Eu acho que é um dos órgãos mais importantes que às vezes a gente não dá tanta importância para ele, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E a todos vocês, uma boa semana.